Continuando o estudo do círculo trigonométrico, vou agora falar de algumas simplificações de ângulos. Portanto, o que eu vou fazer aqui é mostrar como nós poderemos obter a amplitude principal de um ângulo que nos permite trabalhar de forma mais simples. Um exemplo, portanto, eu já vou falar em exemplos concretos, mas agora muito rapidamente para se perceber o que eu quero dizer. Se nos falam num exercício do ângulo 5.357 graus, nós não precisamos trabalhar com o ângulo 5.700 e tal graus. Portanto, é um ângulo, o 5.000 e tal graus é um ângulo que anda aqui a dar muitas voltas, dá muitas voltas no círculo e depois vai parar num determinado quadrante aqui, não é? Nós o que precisamos saber é a sua amplitude principal, porque em termos de trigonometria, reparem, o seno de um ângulo que dá aqui muitas voltas e vai cair em cima, que vai aqui no segundo quadrante, é igual ao seno do ângulo como se fosse contado só aqui da origem até à extremidade onde ele cai, não é? Bom, isto tem a ver com a amplitude principal e eu vou então aqui começar já por esta situação. Amplitude principal de um ângulo. O que é? Amplitude principal. É algo muito simples. E depois vamos aprender algumas dicas, alguns truques práticos para simplificarmos então ângulos, para obtermos a tal amplitude principal. Bom, eu vou fazer aqui dois exemplos. Com dois exemplos fica bastante simples do que é a amplitude principal. No fundo, a amplitude principal é o caminho mais curto. Pode ser visto como o caminho mais curto, vá. Para ficar melhor na memória. Então vou fazer aqui dois ângulos. Vou fazer um ângulo aqui no segundo quadrante, tanto faz, ok? Podia ser noutro sítio qualquer. Vou fazer outro aqui. Qual é a amplitude principal neste primeiro desenho que eu aqui fiz? Bom, poderá ser este ângulo que eu fiz aqui no segundo quadrante, poderá andar aqui a dar muitas voltas, não é? Muitas voltas e caiu aqui. Bom, o que me interessa é saber isto. A amplitude dele é quanto vem daqui a aqui, ok? Eu, para saber, por exemplo, o seno, o cosseno ou a tangente deste ângulo, tanto me dá que ele anda aqui a dar muitas voltas e vai cair aqui em cima, como posso calcular apenas o seno, o cosseno ou a tangente deste ângulo. Vai dar ao mesmo, ok? Portanto, digamos que poderemos tirar voltas ao ângulo, certo? Obtemos os mesmos valores em termos de trigonometria. E, portanto, a amplitude principal é considerada o caminho mais curto até obter a extremidade do ângulo. Se é o caminho mais curto, neste caso, neste exemplo que eu aqui tenho, a amplitude principal não é este ângulo que vem aqui no sentido positivo, ok? Porque há um mais curto, há este, se vier aqui no sentido negativo, é mais pequeno, não é? Portanto, se um ângulo estiver no primeiro ou no segundo quadrante, a amplitude principal é pelo lado positivo. Se estiver no terceiro ou no quarto quadrante, a amplitude principal é pelo lado negativo. Daí eu dizer que é sempre então o caminho mais curto. Vamos chamar alfa a este ângulo. Só para dizer então o seguinte, alfa, sendo a amplitude principal alfa pertence a menos π a π, ok? De menos π a π, certo? Porque vou pôr aberto aqui no menos π e fechado no π. Reparem que o menos π é aqui, né? E o π também, é dar assim uma volta de menos π a π. O alfa terá sempre que estar neste intervalo. Bom, e agora, antes de passar a simplificações mais técnicas, vou só dar aqui uma dica como é que, por exemplo, nós podemos ver o ângulo 7π sobre 6 sem fazer grandes contas no círculo. Como é que podemos ver onde é que está o ângulo 7π sobre 6? Portanto, em radianos. O ângulo 7π sobre 6 é fácil de ver onde é que está, porque reparem, o 7π sobre 6 é 7 vezes o π sobre 6, não é? 7 vezes o π sobre 6, ou seja, eu estou a dividir o π em 6 partes iguais, e vou contar 7 dessas partes, não é? Reparem, π a dividir por 6, vamos dividir aqui por 6, 6 partes iguais, teoricamente são iguais, ok? Mesmo que no desenho não o pareça. Portanto, o π é aqui a dividir por 6. Partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta primeira parte é 1π sobre 6. π sobre 6. 2π sobre 6 aqui. 2 vezes o π sobre 6. Aqui será o 3π sobre 6. Reparem que o 3π sobre 6 dá π sobre 2, não é? π sobre 2. Simplifica o 3 com o 6, fica π sobre 2. Aqui será o 4π sobre 6. 5π sobre 6. O π será o 6π sobre 6, é 6 vezes o π sobre 6, reparem que corta ao 6 dá π, mas eu quero contar 7, eu quero 7π sobre 6. Bom, então continua a divisão, agora aqui deste π cá em baixo, não é? Desta parte que também é
180 graus, dividimos também em 6 partes. Tem que ser em 6 partes, né? Iguais, todas iguais. E conto, 7π sobre 6, o ângulo que eu queria estará aqui, ok? Portanto, eu fico a saber que ele está no terceiro quadrante e está aqui mais ou menos nesta zona, certo? Este será então o 8π sobre 6, também nos podiam pedir este, 9π sobre 6, 10π sobre 6, 11π sobre 6 e assim sucessivamente. Este será o 12π sobre 6, que vai dar 2π, se simplificarmos a fração, não é? Bom, esta é então uma técnica que vocês devem ter presentes para ângulos assim pequenos, ou seja, ângulos que ainda não deram uma volta sequer. Geralmente é fácil ver assim no círculo, ok? Portanto, vou fazer só aqui mais um rápido. Por exemplo, 5π sobre 3. Agora fiz sobre 3. O que é que temos que fazer neste caso? Portanto, este é 5 vezes o π sobre 3, ok? Então eu tenho que dividir o π agora em 3 partes e não em 6. Eu vou aqui tentar fazer pequenito para ver se ainda dá para ficar a ideia. Eu agora quero dividir o π, vou mudar de cor, porque senão temos aqui um problema. Π a dividir por 3, eu quero dividir em 3 partes, então a minha divisão será esta, ok? Assim, assim, ok? Portanto está aqui uma parte, 1, 2, 3. Reparem que agora este eixo aqui no meio não conta. Eu dividi o π, que está aqui, em 3 partes. 1, 2, esta faz uma inteira, não é? 3, tem aqui 3 partes iguais. Este será o π sobre 3, 1π sobre 3, 2π sobre 3. Este será o 3π sobre 3. Eu quero 5π sobre 3, não é? Dividia também aqui em 3 partes iguais aqui em baixo. Portanto, este é o 4π sobre 3 e aqui será o 5π sobre 3, ok? Aqui em baixo será o 5π sobre 3. Reparem que isto é só para chamar a atenção que neste caso o eixo aqui do meio não conta. Aqui contou porque faz parte da divisão, não é? Se eu quero dividir em número par, é metade para cada lado. Eu tenho 3 partes deste lado e traz 3 para este, porque era 6 partes. Mas eu queria dividir o π em 3 partes, número ímpar. Então eu não posso fazer a divisão aqui do meio, não é? Bom, vou então agora passar a outra situação, que é mostrar como simplificar então ângulos de elevado valor, quer em radianos, quer em graus. Eu posso começar aqui, por exemplo, pelos graus. Vou fazer então o ângulo, vou simplificar o ângulo 1000, até maior, 3025, por exemplo. 3025 graus. Nós queremos saber este ângulo, que amplitude principal tem, não é? Portanto, queremos saber, isto faz sempre da mesma maneira depois, ok? Vou fazer este exemplo, é igual sempre para todos os valores. E se for negativo faz-se de modo análogo, mas temos que meter depois o menos atrás. Então, o 3025 graus, reparem que uma volta completa tem 360 graus, não é? Eu para chegar ao 3000 tenho que andar aqui a dar voltas, e depois ver onde é que vai cair. Ora, se eu souber exatamente onde é que ele vai cair, poderemos trabalhar de forma mais fácil este ângulo enorme. Então como é que fazemos isso? Reparem que vocês podem fazer um cálculo auxiliar. Isto agora é uma dica prática que eu vou fazer. Eu peço que me acompanhem aí na calculadora. Portanto, isto é quando podem utilizar a calculadora no exame, não é? É muito simples de fazer, senão as contas à mão são um bocadinho mais chatas. Não é que sejam difíceis, demoram mais um bocadito. Então, vamos lá ver. Vocês poderão fazer o seguinte, eu vou tentar explicar porque é que fazemos isto. 3025. Vamos dividir. Já agora, se têm a máquina, acompanhem, porque isto é muito simples, ok? 3025 vamos dividir por 360. Pronto, 360, isto na máquina. Portanto, a dividir por 360, isto deu-me na máquina 8, nunca apaguem o que está na calculadora, ok? Nunca apaguem o que está na calculadora porque dá jeito para não haver arredondamentos. Pronto, isto é uma dízima infinita. Tá, deu isto. O que é que isto quer dizer? Eu dividi o 3025 graus por 360 e deu-me isto. Isto aqui é o número de voltas. Ok? Porquê? Porque eu dividi por 360 e 360 graus é o valor de uma volta, não é? Portanto, se eu dividir o ângulo todo por 360, o resultado da conta vai-me dar o número de voltas que ele dá. Ora, o que é que acontece? Ele deu 8,40277 voltas. Portanto, deu 8 voltas completas. Ele andou aqui a dar 8 voltas. Uma volta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
e depois andou mais 0,402777, ok? Portanto, se aqui por acaso desse um número inteiro, se desse um número inteiro, ia calhar aqui no 2π, ok? Ia calhar aqui no 2π. E portanto era 0. O ângulo seria igual a 0, porque calhava aqui. Dizíamos logo que era igual a 0. Bom, nestes casos em que dá este valor, vocês na máquina não apagam nada, portanto vocês têm este valor na calculadora. O que é que vamos fazer? Reparem que não me interessa as unidades. As 8 voltas que ele deu, que veio ter aqui ao 2π, não me interessam para nada. Então vamos tirar 8 voltas e ficar só com a parte decimal, que é o que me interessa. Portanto, na máquina, fazem na máquina seguido, menos 8 e vão obter isto, não é? 0,402777777. Isto é para fazer tudo seguido, ok? Na calculadora. Ficam com este valor. E isto aqui, o 0,402, é um número menor do que 1, não é? É exatamente o número de voltas, aliás, não coincide com o número de voltas, porque não chega a ser uma volta, não é? Mas é em voltas quanto é que ele andou. Passado as 8 completas que deu, depois andou mais um bocadinho, não é? E foi parar ao primeiro, ao segundo, ao terceiro ou ao quarto quadrante. Como é que nós sabemos isso? Bom, agora é muito simples. Faríamos uma regra 3 simples, dizíamos assim, uma volta está para 360 graus. 0,4 voltas está para não sei quantos graus. E a regra 3 simples vai nos dar 20, 30, 120, mas dá um valor entre 0 e 360. Bom, não vamos estar a fazer a regra 3 simples, porque o que vai dar a regra 3 simples é isto, é multiplicar este valor que vocês agora têm na máquina, fazem vezes 360. Vem da regra 3 simples, ok? Reparem, uma volta está para 360, 0,4 está para x. Se fizessem x igual a 0,402 vezes 360, a dividir por 1. Portanto, é só multiplicar por 360. E multiplicam por 360 e isto vai dar 3000... não, peço desculpa, que agora aqui enganei-me, não fiz a subtração. Faço agora aqui outra vez. Ora, 3025 a dividir por 360, dá isto, menos 8, dá isto, vezes 360, 145, ok? 145 graus. E pronto, nós aqui, esta é então a amplitude principal. Deu 140, é a amplitude principal se for menor que 180, não é? Neste caso nós temos aqui o π, que é 180 graus. O 145 está por aqui, não é? Está no segundo quadrante. Ora, aqui é o 90, portanto está por aqui, vá, o 145 graus, certo? Portanto, este ângulo, este meu ângulo, 3025, não é igual, eu até vou tirar aqui o igual, não é que seja igual a 145, mas vai cair no mesmo sítio, ok? E uma vez que vai cair no mesmo sítio, em termos de estudo trigonométrico, para calcular o seno, o cosseno e assim, é igual. Fazer o seno de 3025 graus ou de 145 vai dar sempre aqui, vai dar sempre este valor, ok? E o cosseno é a mesma coisa, vai dar sempre este valor. Portanto, a amplitude principal dele é 145 graus. Portanto, resumindo e concluindo, na calculadora, para obtermos a amplitude principal, dividimos por 360, subtraímos as unidades que nos dão ali e multiplicamos o resultado por 360 e obtemos então a amplitude principal desta forma, ok? Vamos ver agora como é que simplificamos ângulos em radianos, ok? Em radianos. Tem uma técnica ligeiramente diferente, ok? Mas também não é complicada. Então vou fazer aqui, por exemplo, o 23π sobre 3. Bom, aqui poderíamos utilizar a técnica que eu expliquei há bocado, que é dividir o π em 3 partes, não é? Dividir o π em 3 partes iguais e contar 23. Mas repare, já estou a dizer para contar 23 coisas. Ainda se contava, até 23 ainda se conta bem. Mas e se aqui tivesse 230π sobre 3? Ia contar 230? Bom, já não é praticável, não é? Então vamos aprender uma técnica para simplificar isto. Faz sempre também da mesma forma e, portanto, também não tem grande ciência. Então, nós poderemos fazer o seguinte. Temos aqui o 23π sobre 3, procuramos o múltiplo de 3 mais próximo do 23. Isto é só ir à tabuada do 3, se por acaso o número que está aqui em cima for muito elevado, poderemos utilizar também a máquina para ajudar nas contas, passamos alguns números à frente, não é? E vemos o número que está mais próximo do 23, que é múltiplo do 3. Nós, ora, 3 × 7, 21, 3 vezes 8, 24, é o 24, não é? Portanto, eu escrevo o 23π como em função do 24. Vá lá. Portanto, fica 24π menos π.
ok? 24 menos 1 dá 23, certo? Procuramos o múltiplo, tem que ser múltiplo, ok? Se por acaso encontrarem um número em que os múltiplos davam, um dava 22 e o outro dava 24, bom, escolhiam um qualquer. De preferência escolham o que está antes para ficar aqui mais, portanto aí não há problema. Ok? Se não, escolhemos sempre o mais próximo, ok? 3 vezes 7, 21, mas 3 vezes 8 dá 24, o 24 está mais próximo do 23. E agora é só separar aqui a fração em duas, reparem, 24π sobre 3 menos π sobre 3. Esta conta aqui vai dar sempre para simplificar, porque o número escolhido, o 24, é múltiplo de 3. Nós escolhemos sempre o múltiplo. 24 a dividir por 3 dá 8. Portanto, ficamos com 8π menos π sobre 3. E agora, o 8π vai dar 0. Ok? Aqui dá 0. Porquê? Porque é que dá 0? Vou fazer aqui neste desenho. Reparem, eu vou começar a contar π. Quando este número que está atrás do π é o número inteiro, eu vou começar a contar 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π. O 8π calha aqui no 0, não é? Portanto, é igual ao ângulo 0. 9π, reparem, os pares estão aqui sempre deste lado e os ímpares deste. Portanto, quando temos um número inteiro atrás do π, se der par, dá 0. Se der ímpar, se fosse 7π, dava π. Punha aqui π, ok? Menos π sobre 3, ou seja, ficamos com menos π sobre 3. Pronto, conclusão. Amplitude principal deste ângulo, eu vou tirar o igual, porque os ângulos na realidade não são iguais, não é? Mas a sua amplitude principal será menos π sobre 3, ok? Nós automaticamente ficamos a saber que portanto, o ângulo 23π sobre 3 vai andar aqui a dar voltas, voltas, voltas e depois vai cair aqui, ok? E como vai cair aqui, vão cair no mesmo sítio. Em termos de estudo trigonométrico, vai dar ao mesmo trabalhar com um ou trabalhar com outro. Ok? Então, até uma próxima.